E estamos aqui para falarmos de palavras de fé e de esperança. E eu creio que você que está me ouvindo, provavelmente você já passou por momentos na sua vida onde a sua fé e a sua esperança estiveram abaladas. Você provavelmente passou por momentos difíceis, momentos de lutas, de problemas, momentos de dificuldades, talvez uma ofensa, talvez uma decepção. Alguma coisa fez com que você estivesse com a sua fé e a sua esperança abalada. E nós estaremos falando hoje de um discípulo de Cristo que também passou por isso. Um discípulo de Cristo que também passou por esses momentos onde a nossa fé fica fragilizada. Nós vamos estar falando de Pedro. E Pedro é um discípulo diferenciado porque Pedro é o discípulo das experiências. Pelo que a Bíblia nos diz, Pedro viveu o que nenhum outro discípulo viveu. Pedro, ele começa tendo um encontro com Cristo, depois ele passa uma noite pescando e nada pesca, e aí Jesus chega na manhã seguinte e faz ali a pesca maravilhosa. Pedro vê já um grande milagre. Depois Jesus vai e cura a sogra de Pedro. Pedro viveu a experiência de andar sobre as águas. Pedro viveu a experiência de pescar um peixe lá dentro, ter uma moeda para pagar no imposto. Pedro, ele viveu ali a experiência da transfiguração. Pedro teve a revelação de entender que Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, um discípulo que viveu grandes coisas em Deus. Foi um discípulo que passou também por momentos onde a sua fé estava abalada. Por momentos onde a sua esperança estava acabando. E é isso que nós vamos ver lá em João 21. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de João 21, dos versos de 1 a 3, que assim diz: Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. A primeira coisa que eu vejo aqui é que a falta de fé e a falta de esperança nos faz retornar às velhas práticas. Pedro chega naquele momento, nós vemos lá em Lucas 22, 60 a 62, que Pedro nega Jesus, e ali ele tem um choro amargo, tem um choro triste. E depois desse momento, Pedro ainda não teve um acerto com Cristo, e ele está com sua fé e a sua esperança abalada, e naquela hora ele fala para os discípulos: vou voltar a pescar. Ou seja, Pedro foi chamado por Jesus. Jesus mudou a missão de Pedro de pescador de peixes para pescador de homens. E aquele pescador de homens volta a pescar peixes. Ele perde o seu propósito e volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Uma grande frustração fez com que ele perdesse a sua fé, perdesse a sua esperança e voltasse a viver aquilo que ele já não tinha mais que viver. Ele foi chamado para pescar homens, mas ele estava ali pescando peixes. Então a falta de fé, a falta de esperança vai nos fazer retroceder. E o primeiro sinal que nós vamos ter é que nós vamos ter a vontade de largar tudo aquilo que nós estamos fazendo para a obra do reino de Deus. Nós às vezes estamos trabalhando, nós estamos fazendo, aí vem uma grande decepção, e no meio dessa grande decepção nós vamos acabando, largando as coisas, vamos desistindo. Larga algo, deixa isso, daqui a pouco não quero mais participar das atividades, e a nossa fé cada vez mais vai ficando fragilizada, a nossa esperança vai acabando e nós vamos ficando mais fracos. Pedro achava natural a vontade de voltar a pescar peixes, mas ele estava esquecendo do sobrenatural. Ele não foi chamado para pescar peixes, ele foi chamado para pescar homens, seres humanos, pescar almas. Não é tempo de estarmos vivendo o natural, mas é tempo de estarmos vivendo o espiritual. Então, se a sua fé, se a sua esperança está abalada, comece a ver as coisas espirituais, não fique olhando para o natural, pois Deus tem grandes coisas para você. Você pode estar me ouvindo e a sua fé pode estar abalada.
Então comece a olhar para as coisas espirituais. Não volte para as velhas práticas. Não volte a fazer aquilo que você fazia antes de entender que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. O texto continua de João 21 e nós vamos vendo aqui aquele discípulo que estava com a sua fé e esperança abalada. Nós vamos vendo que ele vai caminhando e Jesus tem um propósito para ele. Vamos ler o versículo 4 que assim diz: logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. A falta de fé e a falta de esperança faz com que a gente não reconheça Jesus. Os discípulos não estavam reconhecendo Jesus, Jesus estava à margem, Jesus estava lá na frente, e os discípulos viam que havia um homem ali, mas não conseguiam reconhecer que aquele homem era Jesus. Quando nós estamos nesse estado onde nós estamos fragilizados, nós temos a tendência de parar de ver Jesus. Nós vamos primeiro voltar às velhas práticas e depois nós vamos começar a perder a visão de Jesus. Jesus vai estar do nosso lado e nós não vamos conseguir enxergar. Jesus está nos abençoando e nós não conseguimos ver. Jesus está fazendo e a gente está limitado, porque a nossa fé e a nossa esperança está abalada. Precisamos ter ciência que o fato de Jesus, de não sentir Jesus, não quer dizer que Ele não esteja lá. Nós podemos estar em momentos difíceis, momentos de desânimo, momentos de fraquezas. Talvez você não esteja mais sentindo Jesus, talvez a sua fé e a sua esperança esteja abalada de tal forma que você não consegue sentir mais a presença de Jesus, mas o fato de você não sentir mais a presença de Jesus não quer dizer que Ele não esteja lá. Ele está à espera que nós possamos entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele está ali com as mãos estendidas para nos abençoar, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida. Queria te perguntar, fazer você refletir juntamente comigo, quanto tempo você tem investido em oração, quanto tempo você tem investido em leitura da palavra. Talvez você tenha perdido esses princípios e por isso que a sua fé está abalada. O fato de não sentirmos a presença de Jesus, se você não sente mais a comunhão com Cristo, se você não se quebranta mais na presença do Senhor, isso é um grande sinal que a sua fé está abalada, que a sua esperança já está acabando. Olhe para Cristo, tome muito cuidado se isso tem acontecido na sua vida. E a história vai nos dizendo aqui no texto de João 21, vai continuando. Nós já vimos que a falta de fé e esperança vai nos levar às velhas práticas. Nós já vimos que a falta de fé e esperança não vai nos deixar reconhecer mais Jesus. E agora nós vamos ver o que Cristo já fez é aquilo que nos faz ter fé e esperança. Assim diz os versículos 5 e 6. Então Jesus lhe disse, até aqui Jesus não tinha falado ainda: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele, Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. No segundo encontro de Pedro com Cristo, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus está trazendo a memória de Pedro, Jesus está trazendo a lembrança de Pedro, aquilo que ele já viveu. No primeiro encontro, que está registrado em Lucas 5, de 1 a 11, no segundo encontro, assim fala que Pedro passou a noite pescando, não pescou nada, já tinha voltado à margem, já estava lavando as suas redes, e ali naquele momento onde ele estava lavando as suas redes, Jesus chega ao seu barco. Jesus pega o barco de Pedro, faz um palanque, faz uma pregação, todos ficam encantados. Logo após a pregação de Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: volte a pescar e lance desse lado que vai dar certo. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, passei a noite toda pescando, não pesquei nada. Passei minha vida inteira pescando e eu nunca vi uma coisa dessa. Mas sobre a tua palavra, Jesus, se tu falou, eu vou lá pescar. Naquele momento que em João 21, onde Jesus está falando para Pedro, e falando para os discípulos: lance a rede à direita, Jesus está trazendo à memória aquilo que ele já fez na vida de Pedro.
se nós queremos ter a nossa fé, se nós queremos ter a nossa esperança renovada, nós precisamos viver o que está escrito em Eclesiastes 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero olhar para o passado, ver as bênçãos que Deus já derramou na minha vida, porque quando eu ver as bênçãos que Deus já fez na minha vida lá atrás, eu vou poder projetar um futuro melhor. Por isso que lá em Eclesiastes está escrito isso: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória tudo que Deus já fez por mim, porque quando eu olhar o que Ele já fez, eu vou projetar um futuro melhor. Então, quando nós vemos as bênçãos de Deus, a nossa fé é renovada, a nossa esperança se enche. E é isso que Jesus está fazendo com Pedro no capítulo 21 de João. Jesus está mostrando: Pedro, você voltou às velhas práticas. Pedro, você já não está mais me reconhecendo, mas Pedro, o que eu já fiz por você é grandioso. E a história continua, os versículos 7 a 4, nós vamos ver que depois que Jesus deu o conselho, eles pescam uma grande quantidade de peixes, eles conseguem enxergar Jesus, e eles têm um novo encontro com Cristo, e esse novo encontro faz com que a fé e a esperança de Pedro se fortaleça. E ali nessa grande pesca, depois que Jesus deu o caminho, nós lemos que foram 153 grandes peixes pescados. Foram 153 grandes peixes que os discípulos pescaram. E esse número 153 ele é muito enigmático, porque Jerônimo, um grande historiador e teólogo, diz que naquele tempo, naquela época, eram conhecidas 153 espécies de peixe. Que isso nos diz que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você está me trazendo 153 peixes que representam todas as espécies de peixes, mas Pedro, você não é um pescador de peixe, você é um pescador de homens, e por você ser um pescador de homens, eu quero dizer para você, Pedro, que você vai trazer para mim todas as nações, você vai começar uma obra grandiosa, Pedro. E ali nós vemos que quando o discípulo tem um encontro com Cristo, um novo encontro, a sua fé é renovada, a sua esperança se enche. Talvez você esteja me ouvindo e a sua fé e a sua esperança estejam necessitando ser renovada. Então busque um encontro com Cristo, olhe o que Ele já fez na sua vida, olhe as bênçãos que Ele já derramou sobre você. Abra o seu coração para olhar para Deus e ter um encontro real com Cristo, porque Ele pode nesta hora estar renovando a sua fé. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para reconhecer que a sua fé e sua esperança estão abaladas, nunca é tarde para voltar para olhar para Cristo, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. O texto continua, e aí nós vamos entender que aquele discípulo que perdeu a fé e a esperança, ele voltou para as velhas práticas, ele não estava mais reconhecendo Jesus, mas quando ele viu o que Cristo já fez por ele, ele reconheceu Cristo e entendeu que a sua fé era necessária em Cristo. E depois que ele olha para aquilo que Cristo já fez, ele tem um novo encontro com Cristo, e isso faz com que a sua fé e a sua esperança sejam mais renovadas. E nós também vemos nos versos 15 a 17 do capítulo 21 que o amor de Deus supera qualquer falta de fé e esperança. Nos versos 15 a 17 do capítulo 21 é aquele trecho que é bem conhecido, onde depois que ali eles chegaram, Jesus já tinha um peixe, já tinha um pão, já tinha a brasa para os discípulos, porque Jesus já estava pronto para esquentar e alimentar o coração dos discípulos. Os discípulos se alimentam. Depois daquele momento, Jesus chama Pedro para o particular. Jesus chama Pedro para uma DR. Vamos ali discutir relação. Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro responde: te amo, Senhor. E quando nós lemos esse texto no português, nós não conseguimos compreender a profundidade desse texto. Por isso que nós necessitamos ir para o grego. No grego, o que esse texto está dizendo é o seguinte: Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me ama, um amor ágape, um amor incondicional, um amor sacrificial. Pedro responde: Jesus, eu te amo, um amor filéu.
por filhos. Eu te amo um amor condicional. Eu não consigo te amar de uma forma incondicional. Jesus olha para Pedro e fala: então apacenta as minhas ovelhas, mesmo esse sendo o seu amor, apacente as minhas ovelhas. Aí Jesus volta a perguntar para Pedro: Pedro, pela segunda vez, tu me amas? Um amor ágape, um amor incondicional, um amor sacrificial? Pedro responde para Jesus: Jesus, eu te amo um amor filos, um amor condicionado, um amor limitado, eu não consigo te amar de uma forma perfeita. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Já na terceira vez há uma inversão aqui. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama um amor filo? Pedro responde: Senhor, é esse amor que eu te amo. Pedro fala para Jesus: Jesus, eu só consigo te amar de uma forma condicional. Eu só consigo te amar de uma forma limitada. Eu só consigo te amar de uma forma que não é plena. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não importa, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está ensinando para Pedro, o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: não importa o que nós fazemos, o que importa é o amor de Deus por nós, e o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós, renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Que nesse momento a sua fé esteja sendo renovada, que a sua esperança esteja crescendo dentro de você, porque não está relacionado ao que você faz, está relacionado ao que Cristo já fez por você na cruz. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter um momento onde a sua fé se encha, que a sua esperança cresça. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.